Nesse lugar, meus irmãos, estamos clamando o Espírito Santo e Ele está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Espírito Santo. Nada lhe será oculto, estamos aqui, Espírito Santo, para escancarar o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sopra nesse lugar, Espírito Santo. Vem, vento do Espírito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu pela manhã e pelas bênçãos que o Senhor vai derramar em nossas vidas agora à tarde. Queria chamar o nosso querido Padre Douglas Pinheiro, que vai trazer a palavra para nós. Pedimos, Senhor, que aqui para frente o Senhor conduza o coração do nosso querido Padre. Vamos rezar pelo sacerdote, né? Veio aqui para trazer a palavra para nós. Pedir que Nossa Senhora passe à frente dele e que sempre leve ao coração de Jesus. Ave Maria. Convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Irmãos, nós iremos ouvir aqui a pregação e após a pregação nós vamos para a adoração. Então, quando encerrar aqui a pregação, nós vamos todos para a capela. Amém? Vamos sentar, irmãos. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um texto do Evangelho de São Lucas. Vamos tomar a palavra, a Sagrada Escritura. O texto ele é conhecido, O texto é conhecido por nós, que é a transfiguração do Senhor. Abençoe. Transfiguração do Senhor. Transfiguração do Senhor, ela é mencionada em todos os 3 primeiros evangelhos. Porque foi um evento tão impactante e tão repleto de significado, que cada evangelista colocou aquele evento da sua maneira para significar alguma coisa. Se nós víssemos, por exemplo, a transfiguração do Senhor no Evangelho de Mateus, que seria lá no capítulo 17, São Mateus ele descreve a transfiguração colocando Jesus como um novo Moisés, né? Porque Mateus escreveu o evangelho dele para uma comunidade cristã que era toda vinda do judaísmo. E para o judeu, Moisés é a figura principal ao lado de Abraão. Então, era necessário demonstrar como Jesus é superior a Abraão e a Moisés. Você vai reparar lá no Evangelho de Mateus que ele gasta uma parte maior do tempo descrevendo como o rosto do Senhor brilhou resplandecendo de glória. Ora, qual foi o rosto que brilhou resplandecendo de glória no Antigo Testamento? De Moisés. Moisés subia ao monte, falava com Deus, o seu rosto brilhava. E o rosto de alguém é a identidade da pessoa. É isso que significa o rosto. O rosto é a identidade, é o que você é. Para o rosto de uma pessoa brilhar, é uma forma de Deus dizer o que esta pessoa é algo superior a todos os demais. A identidade dela está acima, o rosto dela tem algo que o de vocês não tem. Então, Moisés era alguém que o resto do povo de Israel não era. Moisés tinha algo que o povo de Israel não tinha. Ora, para ser superior a Moisés, tem de ter algo além daquilo que Moisés tem. Então, São Mateus diz que o rosto brilhava
E além do rosto, as vestes também. Então, em Jesus tudo brilha mais. Não só o rosto, mas também as vestes. Então, Mateus gasta tempo falando disso. Agora, São Marcos, se nós fôssemos ler a transfiguração em São Marcos, é lá no capítulo 9. São Marcos, irmãos, ele não foi apóstolo. E pode ter conhecido Jesus pessoalmente, existem, versões para dizer que provavelmente ele tenha conhecido, mas ele não foi um dos 12, não andou ali próximo, então com certeza ele não teve um acesso ao evento da transfiguração ali já antes, ou no período depois de Pentecostes. São Marcos, ele era o tradutor de São Pedro. E essa informação está lá na primeira carta de São Pedro, no Novo Testamento também. São Pedro era um galileu, um pescador, portanto um homem iletrado, sem estudo, e só sabia falar arameu, que era a língua da Galileia. Para pregar o evangelho por todo o mundo conhecido da época, que era o Império Romano, tinha que saber grego. Só se falava arameu e hebraico ali. Então, Pedro não falava grego. Nas viagens missionárias, Pedro precisava de um intérprete. O intérprete de Pedro era Marcos. Então, tudo que você lê no Evangelho de Marcos, na verdade, foi o que ele ouviu da pregação de Pedro. Ele tem uma fonte primária ali. Você tem ali detalhes no Evangelho de Marcos que são coisas de arameu mesmo, de galileu, palavras que só os galileus usavam. Marcos deixou ali no original, de tanto que o impactaram, que não são nem hebraicas, Você veja, por exemplo, João diz que Jesus gritou no Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, mas Marcos diz que não foi bem essa palavra, foi Eloi, Eloi, Eloi não é hebraico, é arameu. Ou quando ele diz assim, talita cum, é uma palavra que é arameu, não é hebraica, mas foi tão forte essa palavra para ressuscitar a filha de Jairo, que Marcos deixou no original ali, talita cum. Ou como quando Pedro, os apóstolos, se referiam ao Senhor, não chamavam ele de Rabone, que era mestre, chamavam de Rabi. Rabi é arameu. Rabi. Então tem esses detalhes bonitos de Marcos. Mas, irmão, nós vamos ler Lucas. Nós vamos ler Lucas, a transfiguração segundo São Lucas, é no capítulo 9. É no capítulo 9. E nós vamos ler aqui, irmãos, porque a direção desse encontro é o evangelista São João. São João não escreve sobre a transfiguração. O texto, São João foi assim. São João escreveu o evangelho dele quase no ano 100, século I, ano 100. Ele conheceu provavelmente todos esses 3 evangelhos que a gente tem antes. E ele procurou não repetir o que já estava neles, para enriquecer. Talvez alguma coisa que você encontra no evangelho de São João a respeito do que aconteceu na transfiguração é o capítulo 12, quando ele trata da voz do Pai que o povo ouviu, dizendo, esse é o meu filho amado. E o povo achou que era um trovão. Com certeza ele tinha a lembrança da transfiguração ali, irmãos. Mas no Evangelho de Lucas tem um detalhe que só tem em Lucas. E Lucas, assim como Marcos, também não foi um dos apóstolos. E Lucas, com certeza, não conheceu Jesus pessoalmente. Isso é histórico. O Evangelho de Lucas, ele é escrito baseado nas pregações de Paulo. Em Atos dos Apóstolos tem essa informação de que Lucas caminhou e viajou como missionário ao lado de Paulo. Então, assim como Marcos é o Evangelho de Pedro, que ouviu de Pedro, Lucas é o Evangelho de Paulo, porque ele ouviu a pregação de Paulo. E tem ali, irmãos, um mistério na pregação de Lucas que nos vai chamar a atenção. Nós vamos ler com a ajuda de Deus. Versículo 28 de Lucas 9. Passados uns 8 dias,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Nenhum dos evangelhos diz o nome desse monte. É a tradição que chama de Tabor. Isso porque em todos eles, uma semana antes, Jesus estava em Cesareia. E a região de Cesareia, como é próxima ao litoral, na Palestina, tem muito poucas montanhas. Então a montanha mais próxima que tem dali, num caminho sentido ou Judéia, que era para onde Jesus estava indo, é o que o povo chama de Tabor. Deus dê a graça dos irmãos irem lá um dia. Eu vou lá em novembro. Alguns daqui também, né? Nós vamos lá em novembro. Mas nós vamos orar por esse povo aqui. E ali, irmãos, no Tabor, eles sobem e os 3 evangelhos dizem que os discípulos chegaram lá em cima e dormiram. O dia que vocês for lá, vocês vão ver por que eles dormiram. Porque subir um morro daquele ali, não tem como chegar ali em cima e não ter uma queda de pressão. Se for para subir a pé, né? A gente que peregrina sempre vai de van, que é mais... Porque senão a gente não consegue subir. É muito alto, muito alto. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, versículo 29. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Veja que aqui Lucas não dá muito detalhe. Só diz que resplandeceu, brilhou e está bom. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Irmãos, é o único evangelista que diz qual era o assunto da conversa. Porque Mateus também diz que Moisés e Elias apareceram. Marcos também diz que Moisés e Elias apareceram. Mas nenhum deles diz, estavam falando de quê? Conversando sobre o quê? Sobre a morte que ele ia passar. Os irmãos entendem? Conseguem? Vamos idealizar a cena um momento. Em oração, no momento de comunhão com Deus. De repente começam a acontecer coisas gloriosas. Um rosto resplandece. Uma veste resplandece. Depois, mais ali embaixo, o versículo 34, pode pular para o 34. Pedro ainda estava falando, né? Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e o encobriu-os com a sua sombra. É Lucas que fala da anunciação do anjo no começo. Ele faz questão de usar a mesma expressão que o anjo Gabriel usou para Maria. O Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a tua sombra. Que é para dizer que a nuvem no monte é o Espírito Santo. Porque uma coisa que vem sobre alguém e cobre com a sombra é o Espírito Santo. Então, versículo 34. Encobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. O Espírito Santo fez desaparecer Moisés e Elias. O Espírito Santo tomou Moisés e Elias e deixou Jesus para dizer: chega de Moisés, chega de Elias. Já cumpriram a função deles. Porque a de Moisés era brilhar o rosto. Ou seja, brilhar a identidade. Qual é a identidade do povo? A lei. A lei é a identidade do povo, a regra do povo, os sinais da pureza do povo, para colocar o povo no prumo de Deus, no estilo de vida de Deus. A lei é o código da santidade. A palavra santidade, ali no hebraico, kadosh, significa separação. É um povo separado, não alienado, mas separado, no sentido de que é um povo diferente. É outro povo, que vive de outro jeito, que pensa de outra maneira. Isso é santidade. Falar de um povo que é igual a todo mundo, se comporta como todo mundo, tem as ideias de todo mundo, e querer chamar esse povo de santo é no mínimo uma burrice, porque é preciso que um povo santo seja um povo separado no seu estilo de vida, no seu pensamento, no seu comportamento. Então a lei de Deus é o código de santidade.
Acontece que a lei, Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 2, a lei oprimia, a lei escravizava. Por quê? Porque a lei é um peso muito grande. Ela aponta o dedo na sua cara dizendo uma lista de coisas que você não deve fazer. Você lembra que a palavra que mais se repete na lei de Moisés é não. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso. Não. A lei ela é negativa. Ela diz que você não deve fazer. É um conjunto de proibições. Por isso que quando a gente apresenta a fé apenas com a lei de Moisés, irmãos, preciso tomar cuidado, porque isso é um cristianismo manco. É mais judaísmo do que cristianismo. Porque não é assim que o mundo olha para a igreja. Inclusive, esses jovenzinhos retardados que não quer saber de igreja, não pode isso, não pode aquilo. Quando a pessoa está na lógica do não pode isso, não pode aquilo, ela não saiu do judaísmo ainda. Paulo diz assim que a lei ela matava, ela punha um peso nas suas costas, no sentido de que era tanta coisa que não podia fazer, que você ficava doido, sem saber como viver de fato. A imagem que me vem à mente sempre para explicar a lei é como aqueles malabaristas de circo que ficam girando pratos em cima de um palito. Então gira um prato aqui, gira outro aqui, gira um com o pé, gira um com o outro. É tanto prato para manter girando, chega uma hora que o cara não consegue sustentar aquilo. E a hora que cai um, cai em cima dos outros e derruba tudo. Isso era viver da lei. A pessoa que vive só da lei, ela surta, ela pira, ela entra em recalque, ela fica reprimida. Por isso, a lei, ela matava porque ela era um código que estava fora de nós, corrigindo, apontando, proibindo, mas a lei, não nos dava as condições para vivê-la, ela só dizia como é que tem que viver, mas não nos dava as condições, porque a lei nada mais era do que uma tábua de pedra, e da pedra não pode sair a força para nos fazer viver a lei. Você tem uma legislação, mas não tem a força para vivê-la. Então veio o Espírito Santo. Veja a nuvem. O Espírito Santo, a nuvem, fez sumir Moisés. Moisés desapareceu. Moisés foi diluído dentro da nuvem. E Paulo explica em 2 Coríntios, capítulo 3. Agora, irmãos, a lei ela não está mais na pedra. Ela está escrita com o Espírito Santo nos vossos corações. Então a pessoa que ela está cheia do Espírito Santo e que ela tem na sua alma um amor a Deus, ela cumpre a lei. Ou seja, ela faz tudo o que a lei manda e também não faz o que a lei proíbe, mas não é porque há a força de uma legislação sobre ela, mas porque ela está tomada da vida de Deus de tal maneira que ela não quer, ela não deseja viver de outra forma que não daquela. De modo que a lei não existe mais para nós. Em que sentido? Ora, a lei não matar, ela pesa nas costas do assassino. Ela não pesa nas costas de quem não tem tendência para matar. Quem não tem tendência para matar não se preocupa com a lei não matarás. Essa lei não existe para alguém que não tem vontade de matar ninguém. O problema, irmãos, é que uma pessoa sem o Espírito Santo, todo dia ela quer matar alguém. Assim, ela só quer, não é que ela mata, mas ela quer. Ela quer esganar, ela quer meter a mão na cara de alguém, ela quer descer a língua em alguém. Ela mata de várias formas. Se não é a pessoa de fato, mata a pessoa dentro dela. Com raiva, indignação, inveja, perseguição, fofoca, maledicência. Tudo isso é matar, irmão. É só alguém cheio do Espírito Santo, ou seja, no lugar de Moisés tem uma nuvem para cobrir com a sombra. E de modo que já não há mais uma lei mandando. Quando a lei diz guardarás os dias do Senhor, a lei dizia guardar o sábado, guardar o dia do Senhor. Aquele que ama o Senhor não passa pela cabeça dele não guardar o dia do Senhor. Ele não guarda o dia do Senhor porque uma lei assim o exige. Ele guarda o dia do Senhor porque é impensável estar em outro lugar no dia do Senhor que não na casa de Deus. É impensável.
Aliás, se viesse uma outra lei dizendo, olha, não precisa ir à casa de Deus, não, essa lei seria uma opressão, e não a que manda ir. Já visto que vivemos em tempo de pandemia, quando disseram, olha, não, os bispos, né, com a caridade que tiveram para conosco, disseram, olha, vamos ficar tranquilos, não precisa se preocupar em não ir para a igreja. Não, essa lei não ajudou a nossa consciência a ficar em paz. Não, porque nós não vivemos de lei, nós vivemos do Espírito. Ele está dentro de nós desejamos a casa de Deus. Não é questão de tirar um preceito das nossas costas, porque não há mais preceito nas nossas costas. Nós não somos escravos da lei, nós somos servos do amor de Cristo. Ele nos uniu, Ele nos salvou e nós queremos estar ali. Nós desejamos a casa de Deus. Então os irmãos percebem que o Espírito gera amor a Deus, e onde há amor a Deus não há temor à lei, não há mais lei. Não há mais lei por quê? Porque nós viramos um bando de safados, sem vergonhas e bandidos? Não, porque a lei para nós é tão espontânea que nós nem precisamos mais dela. Santo Agostinho dizia assim, ame a Deus e farás tudo o que quiseres. Porque uma pessoa que ama a Deus, ela não quer outra coisa senão aquilo que é santo. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, porque o querer dela já está convertido. E o querer dela sempre é santo. Agora, tem o outro personagem, que é Elias. Enquanto existia a glória no rosto de Moisés, existia a glória na roupa de Elias. Os irmãos vejam lá no livro dos Reis, que Elias, um dos maiores profetas da Sagrada Escritura, foi chamar o seu sucessor, Eliseu, e foi tirá-lo da casa de seu pai. E quando Eliseu foi chamado, ele pediu, meu pai Elias, quando fordes, eu quero o dobro da unção que está sobre ti. E Elias disse, bom, não cabe a mim te conceder isso, vamos fazer o seguinte, se quando eu for arrebatado aos céus, porque Deus já me falou que vai me levar aos céus, se você ver o momento em que eu for arrebatado, então você vai receber. E diz a Escritura que quando Elias foi arrebatado aos céus, caiu o manto de Elias. E Eliseu pegou o manto, a roupa. E com o manto, para experimentar se a virtude estava nele mesmo, o poder, bateu no rio Jordão e o rio se abriu. Então, é a veste que tem força, que tem poder. A roupa, um revestimento de poder. Então, veja, Moisés era o revestimento da alma, do interior, o interior conforme a vontade de Deus. E o outro, Elias, o aspecto, o que está de fora, o que os outros vão ver, o que os outros vão ouvir, porque ele é profeta é o homem da palavra. É o que está ao redor da pessoa, aquilo também está revestido de poder. Moisés é o preenchido de poder, e Elias é o revestido de poder, dentro e fora. Tem poder no servo de Deus. E ele começa a fazer os prodígios, e isso é matemático. Os irmãos peguem depois 2 Reis e contem. O número de milagres realizados por Eliseu é exatamente o dobro dos realizados por Elias. A unção foi literalmente dobrada sobre Eliseu. A veste que tem poder, a força. A nuvem agora levou Elias embora. Não, quem tem poder na veste é Jesus o Nazareno. A veste dele tem poder. Se lembra da mulher com fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar no manto, na ponta da roupa dele, eu serei curada. E quando ela toca na roupa, o Senhor diz, opa, alguém me tocou, eu senti uma força, um poder saindo de mim. Porque a roupa dele tem força. Porque a alma dele tem força, porque ele é a força, porque ele é o poder. E nunca mais você vai ouvir essa passagem de outra maneira, porque essas chaves aqui de leitura também estão sendo chave de vida eterna na tua alma. Porque é atrelado a essas coisas que eu estou e que você está. Essa história que é a nossa história. A nuvem levou a lei, nós não precisamos dela. Não porque ela era má, entenda isso. Mas tem coisas que são boas
e com o tempo são superadas por outras melhores. As máquinas de escrever eram boas para aquela época, mas chegou o computador e ela foi superada. O telefone fixo era maravilhoso, a gente pagava fortuna. Minha mãe fez até uma promessa para Santa Rita de Cássia nos anos 90 para conseguir um telefone, que era uma fortuna aquilo lá. Aquilo foi ótimo, mas veio o celular e agora ninguém usa mais aquilo. Porque quando surge o melhor, o velho é superado. Jesus disse assim: quando vem o vinho novo, ele vem no lugar do velho. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o novo supera o velho. Não é que o velho é sinônimo de ruim, não é isso. Não é sinônimo de ruim. A lei era boa, porque foi Deus que deu. A lei é santa, é divina. E a profecia, os profetas também eram servos de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas agora chegou o tempo do novo. Não é mais o tempo nem da lei e nem dos profetas. Agora é o tempo do legislador, que é o Espírito Santo, e da profecia, mais do que dos profetas, da profecia. Antes Israel chorava desejando profetas, almejando profetas. A igreja, os cristãos, são o celeiro dos profetas. Não há mais falta de profetas, há excesso. É muito profeta. E boa coisa é quando assim funciona. Quando o povo todo de Deus profetiza. Esse era o desejo de Moisés, inclusive. Números capítulo 11, quando os anciãos foram cheios do Espírito no acampamento de Israel, e Josué foi zeloso de ciúme por ele, Moisés respondeu: Josué, por que te enciumas a meu respeito? Provera a Deus, todo o povo de Deus pudesse profetizar. E Deus desce o seu Espírito a todos os seus filhos. Provera, era um desejo de Moisés. Moisés não viu. Moisés não conheceu este tempo. Aliás, Jesus diz isso no Evangelho de Mateus. Moisés, Isaías, Jeremias e os profetas gostariam de ver o que estáis vendo e não viram. Gostariam de ter vivido o que estáis vivendo e não viveram. E já passou da hora, irmãos, de nós lembrarmos de novo a gravidade, a seriedade que é isso aqui que nós estamos vivendo aqui agora. Você ouviu uma palavra pregada na fé cristã, na comunidade cristã, o que está acontecendo aqui que os nossos olhos não veem é poder, é glória, é virtude, é fileira de anjos, é uma multidão de testemunhas. Irmãos, quando eu converso com missionários, esses que vão para as nações, em lugares pagãos, eu estudei com vários na época de faculdade, e eles diziam: aqui no Brasil tem um problema. Aqui no Brasil, para a gente ver sinais, a gente precisa mandar. Precisa mandar. Então, assim, você vai orar por alguém que está enfermo, assim, para ver curas, você precisa orar por alguém que está enfermo. Você tem que pôr a mão e dizer em nome do Senhor Jesus. Eles dizem, fora, em lugares onde não há fé cristã, nem você não ora por ninguém. Você abre a Bíblia, começa a pregar a palavra, só o poder da palavra. Os aleijados durante a pregação começam a levantar, os demônios começam a manifestar, as pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo. A pregação é interrompida com um alarido de novas línguas. A pessoa dispara a língua e enrola no meio da pregação. Agora, no Brasil, como todo mundo é acostumadinho, né? Toda esquina tem uma igreja, você liga a TV, vê uma hóstia consagrada sendo levantada num canal católico, tudo virou carne de vaca. Então aqui, para as pessoas terem fé, você precisa instigar, você precisa insistir, você precisa abrir, porque é tudo comum, banal. E a hora que nós voltarmos a entender o que está acontecendo aqui, agora, poder aqui, ó. Atos 10 diz que enquanto Pedro pregava, então a casa de Cornélio ficou cheia, foram batizados no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Mas em outros lugares não precisa, porque você vai pregando e as coisas vão acontecendo, porque elas já vão recebendo a palavra com fé. Elas já vão recebendo a palavra com o coração desejoso. Agora, enquanto eu estou falando, você pode girar a chave da alma assim, não, então eu quero, talvez Deus já vai fazendo uma obra aí agora.
Agora, irmãos, ele disse aqui que o assunto era a paixão. Era a paixão. Veja a cena, tanta coisa gloriosa, nuvem, luz, esplendor, mas o assunto é pesado. O assunto é pesado. Seria de imaginar que uma cena dessa tão gloriosa trouxesse um assunto também glorioso. Seria mais ou menos como você ir à praia. Você vai à praia, vê um mar lindo, uma areia linda, um dia lindo, o céu aberto, e aí você sentar ali à beira do mar com pessoas queridas e dizer assim, bom, vamos começar então a conversar sobre a economia do Brasil. Eu acho que é um assunto meio deslocado para você conversar na praia, né? Ou então vamos conversar aqui sobre planejamento funerário da nossa família. Você consegue entender que não é muito um lugar e um ambiente para a gente estar conversando de coisas pesadas? Embora elas possam ser até coisas sérias. Mas estamos na praia, tomando suco de laranja, esquece isso daí. Vamos falar de coisas que nos alegrem, que nos descansem. Não é o que acontece aqui. Coisas gloriosas, transfiguração, aparência de vitória, manifestação de divindade, entendem, irmãos? A cena da transfiguração. E o assunto é a morte do Senhor, o sofrimento do Senhor. Aqui tem alguma coisa, irmãos, para nós desvendarmos. Veja que Jesus leva esses 3 discípulos, e o nosso desejo aqui no encontro é nós nos colocarmos no coração, no elan, no espírito de João, não é? No lugar de João, é o discípulo amado. Então, Jesus levou o discípulo amado ali, para viver aquilo ali. Então, aquele que é amado, aquele que é amada, tem que entender que é para viver isso aqui. O Senhor Jesus, ele tem reservado para nós essas experiências maravilhosas nesse mundo. Ele quer revelar quão Deus ele é, quão divino ele é, porque foi para isso que ele levou esses 3. Eu vou mostrar para eles quem eu sou. E veja, irmãos, que lá no Evangelho, na versão de Mateus, né, que eu explicava há pouco, é o capítulo 17. No 16, o anterior, Pedro confessou a fé em Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? É o capítulo anterior. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Cristo. Pedro já sabia, agora chegou no capítulo seguinte, a hora de Pedro ver. Você vai ver agora. É verdade. Eu sou o Messias, o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus mostrou. Está aqui, ó. Eles só veriam Jesus daquela forma novamente depois da ressurreição. A transfiguração, ela é uma antecipação bem pontual da ressurreição. A aparência de Jesus no Tabor é exatamente como ele será da ressurreição em diante, para sempre. Quando a gente lê esse texto e fica imaginando como será ver o Senhor assim, fique tranquilo, os dias estão passando e está chegando a hora de nós subirmos e encontrarmos o Senhor, e você verá essa cena aí. Ele vai te receber de braços abertos nas portas das mansões celestiais, transfigurado. E nós não vamos ouvir a voz de Elias ou de Moisés, mas dele mesmo, não é? Dizendo, vinde benditos do meu Pai. Mas para isso, irmão, tem preço. Tem preço. E o preço é o assunto da conversa. João foi levado para lá. Vocês vão ver glória. Só que nesse mundo aqui, agora grave isso aqui, que tudo que eu falei até agora era para preparar para essa hora. Que a palavra é essa daqui, por essa tarde. Eu tenho para vocês, nesse mundo, essas experiências maravilhosas. Neste mundo ainda vocês verão o que eu sou. Quão Deus eu sou. Quão divino eu sou, quão poderoso eu sou.
Pela fé, pela palavra, pelos sacramentos, na igreja, você vai vendo, eu vou vendo, nós vamos experimentando quem é o Senhor Jesus. A gente sabe que o Senhor Jesus é o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo, não é só de ouvir falar, não é só por uma profissão de fé, mas aquele que serve ao Senhor ao longo da vida, ele vai experimentando, e a gente sabe do que está falando. Não é só uma informação, uma filosofia. Não é uma filosofia, não é uma mensagem. Uma mensagem. Tem umas expressões, irmãos, que rolam às vezes, em livrinho de igreja, às vezes na liturgia diária, naquelas paróquias onde tem folheto, em livros de teologia. Eu tenho arrepio quando eu vejo aquilo, que aquilo não é cristão. Quando fala assim, a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus, o projeto de Jesus. É muito ser tonto. Projeto quem tem é partido político. Mensagem quem tem é o Google pro Dia das Mães, que você baixa lá, então uma mensagem. Não quer saber da mensagem de Jesus, do projeto de Jesus, do plano de Jesus. Isso aqui, irmãos, igreja é Jesus. Ele tem uma mensagem, mas ele não é uma mensagem. Ele tem um projeto, mas ele não é um projeto. Ele é uma pessoa, irmãos, é uma pessoa. João diz na primeira carta de São João, capítulo 1, o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos do verbo da vida, é disso que nós estamos falando. Claro, ele escreve de forma mais culta, né? Isso é o que nós vos transmitimos. Eu traduzo para o meu douglismo do século 21. É disso que eu estou falando. É de uma pessoa. Eu não quero você agarrado, preso num texto, numa doutrina, numa teologia. Eu quero você agarrado numa pessoa. Uma pessoa que fala, que ama, que tem coração, que tem carne, que tem sangue. E é Deus, o Criador do céu e da terra. Isso é um grande mistério. O verbo encarnado para a nossa salvação. Uma pessoa. Com pessoa tem relacionamento. Porque com textos, com filosofia, com projeto, com mensagem, tem estudo. Tem estudo. Mas com pessoa, não. Você não estuda uma pessoa. Quem é casado aqui sabe disso. Você não pega a pessoa, eu vou casar, casou. Agora põe ela na cama, pega um bisturi, abre ela, estuda ela para ver. Fica estudando a pessoa. Não, não é assim. Você não estuda uma pessoa, você se relaciona com ela. O conhecimento da pessoa vem por meio de relacionamento e não por meio de estudo. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sou teólogo e sou estudioso da fé. E de tanto estudar, eu cheguei à conclusão de que você só entende mesmo quando você se relaciona. Aí o estudo vira relacionamento. Não vira teologiazinha barata. Relacionamento. Então, ninguém conhece melhor a sua mulher do que você que é esposo. E ninguém conhece melhor o seu marido do que você que é esposa. E ninguém conhece melhor uma pessoa do que os amigos dela. Então tem conhecimento, rola conhecimento, mas é um conhecimento fruto de relação, não de intelecção, de estudo, entende, irmãos? E é conhecimento profundo, profundo. Claro que se você contar tudo que você conhece da pessoa para uma psicóloga, ela pode colocar aquilo em termos mais técnicos. Mas ela só explica o que você conhece. Ela explica, mas quem conhece é você. É isso que um sacerdote, é isso que um pregador da palavra, é isso que um teólogo devia fazer. Ele explica com termos mais lógicos, concretos, mas não foi de estudar, foi de se relacionar, irmãos. Relacionar. O cristianismo é um relacionamento, é uma pessoa. O que vimos, o que tocamos do verbo da vida. Então, neste mundo, vocês vão ver essas coisas. E quanto mais passa o tempo andando com o Senhor, irmãos, mais nós vamos conhecendo a Ele. Mais nós vamos conhecendo. Mas a gente vai entendendo o caráter de Deus, porque Deus é pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Pessoa tem temperamento. Quando você vai se relacionando com Ele, você já vai aprendendo algumas formas dele agir, né? Porque Ele tem temperamento. Às vezes a gente até discorda um pouco.
Às vezes a gente até discute com ele um pouco. A de Lourdes está ali, ela se relaciona com Deus desde o tempo dos apóstolos, né, de Lourdes? Ela já está acostumada. A gente vai passando os anos, irmãos, a gente vai relacionando. Então a gente ora, a gente já sabe que tem coisa que vai demorar mesmo. Você para de sofrer, porque é o jeito dele, é assim mesmo. Você para de sofrer. Você para. Fica teimando. Deus não atende, Deus não responde. Escuta, você não se relaciona com ele, não? Você não sabe que ele é assim mesmo? Quando você se relaciona com pessoa, quando você vai tentar explicar o seu marido para os teus filhos, né? Você quer explicar que os filhos não se conformam. Aí você deixa, seu pai é assim mesmo. É porque você conhece ele há mais tempo. Então chegam os novos na caminhada e quer ver, né, a vida virando assim nas mãos de Jesus. Ih, filho, sossega que é assim mesmo. Sossega. Você vai aprendendo o jeito dele. Deus tem um jeito. Tem jeito. E na verdade não é que ele demora sempre, não. É que ele gosta de surpreender, sabe? Então você está orando e já quer agora, de pirraça ele não dá agora. Porque você está esperando. Ele está esperando você parar de esperar e ele dá na tua mão. Inclusive tem coisa, irmãos, que a gente pede porque a gente já imagina que ele vai esperar, de pirraça ele dá agora. Não é assim, irmão? Os irmãos que servem a Deus há mais tempo, o seu Jair de Lourdes, né? Tem coisa que você ora. Irmãos, eu já vi coisa da gente pedir de manhã e Deus dá meio-dia. É incrível. Então é uma surpresa imensa. E tem coisas que a gente ora, pede, demora 10, 15, 20 anos. Mas ele dá. Você já tinha desanimado de esperar. Que a esperança cristã, diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, é uma esperança contra toda esperança. Aí você fica meio sem entender, porque ela usa a mesma palavra, né? É Romanos 5. A esperança não decepciona, é Romanos 5:5. E aí o texto continua explicando. Porque nós temos uma esperança contra toda esperança. Ele quer dizer o seguinte: a esperança do Espírito não é a esperança da mente natural. Na verdade, o nome da esperança natural é expectativa, não é esperança, expectativa. Expectativa é a mãe de todas as frustrações. Você fica esperando, com expectativa, e quando chega, não chega do jeito que você esperava. Porque, na verdade, não é que você esperava, você tinha expectativa, você criou já na mente o jeito que tinha que ser. Se a expectativa decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não, a expectativa sim. Então você ora, pede e põe na mão do Senhor. Mas a gente vai conhecendo ao longo da vida o temperamento de Deus, a maneira de Deus, vai fazendo isso, recostando o ouvido no peito dele, não é essa atitude do discípulo amado? Tem tanta coisa que daria outra pregação isso aqui, irmãos. Recostar no peito do Senhor. O ouvido. Ou seja, é uma vida escutando o que vem do coração de Deus. O que vem ali. Uma batida não é igual a outra. No coração de Deus, não. Uma batida não é igual a outra. Você vai esperando, conhecendo o Senhor, e nós vamos vendo coisas gloriosas, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Se tem alguém aqui que está começando a servir a Deus, está começando no caminho com o Senhor, eu não conheço ninguém, poucas pessoas aqui, irmãos. Mas se Deus está mandando esse recado para alguém que é novo, aí começou no grupo de oração há alguns meses, há pouco tempo, o Senhor manda dizer, fica firme que você vai ver cada coisa gloriosa. Você vai se alegrar, vale tão a pena estar nesse caminho. E olha, irmãos, eu já vi muita coisa. Não mais que a de Lourdes, que já viu há 2000 anos, né, de Lourdes? Mas olha, nós já vimos tanta coisa gloriosa. Nós já vimos galho acender, árvore acender. Nós já vimos anjo no meio do mato. Eu já vi aleijado andar, cego enxergar. Eu já vi surdo ouvir. Eu já vi, irmãos. Você quer ver, você vai ver. Ora a Deus, serve a Deus, você vai ver. Coisas gloriosas. Essas páginas aqui dos Santos Evangelhos, isso aqui para mim não é história da carochinha, não são eventos que pertenceram ao passado. Isso aqui é tão real, é tão atual, tantas coisas gloriosas, irmão. Você vai ver, só que tem uma coisa. O assunto é a cruz do Senhor.
O assunto é esse. Por que é que o assunto é a cruz no meio da transfiguração? Porque aqui ele está transfigurado, não ressuscitado. Quando a ressurreição vier, a luz não se apagará. Quando a ressurreição vier, o rosto que brilha na transfiguração vai brilhar e ficar brilhando. A veste que brilhou, que resplandeceu, que deu para ver com os olhos aquilo que ela é escondido, porque aquela hemorroíça, ela creu que tinha poder nas vestes do Senhor pela fé, mas ninguém via poder na roupa dele. A roupa do Senhor era igual à roupa de todo mundo. A aparência do Senhor, irmãos, era a aparência de todo mundo. Antes da ressurreição, quem poderia dizer? Irmãos, ninguém poderia dizer. Que são coisas que fogem à nossa compreensão, porque nós estamos lendo aqui as coisas 2000 anos depois, tudo já chegou mastigado para nós. Mas nós ali mesmo na chincha, andando atrás dele, vendo ele, o que você veria? Você veria um homem, cabeludo, barbudo, como todos os homens eram, com voz humana, como a voz de todo mundo, como todo mundo, sentando à mesa e comendo, tal como todos comiam. Na aparência não tinha nada de distinto em Jesus, nada. O que ele é mesmo só é revelado na ressurreição. Mas foi antecipada uma porção para esses três aqui. Foi antecipado um pouco. Nos outros evangelhos, aqui no 36, no finzinho diz: enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Mas lá em Mateus e em Marcos, está claro que foi Jesus que proibiu eles de falar. Se você ler lá em Mateus 17, Jesus proibiu a eles de dizerem o que eles tinham visto no monte, até que ele ressuscitasse dos mortos. E os três ficaram se perguntando entre eles o que queria dizer ressurreição dos mortos, porque eles não sabiam ainda o que ia acontecer. Eles não sabiam. Eu imagino, irmãos, Pedro, João e Tiago, quando eles, depois do que aconteceu em Cesareia, Jesus dizendo que ele era mesmo o Messias, como Pedro havia afirmado, uma semana depois, está aí no comecinho, né? É uma semana depois praticamente, passados 8 dias, uma semana depois, eles veem uma cena dessa, eles desceram do monte assim, pensando que eles estavam abafando. Quer dizer, o cara é o Messias. O cara é o Messias. Além de fazer milagre, acontece uns bagulho louco em volta dele, nuvem, voz, profeta aparecendo, rosto acendendo. Mano, nós vamos chegar em Jerusalém, nós vamos descer um pé na porta e nós vamos fazer um arregaço nisso aqui. Eles estavam apegados nisso, entende? No poder. No poder. Mas o assunto era a morte dele. É assim, irmãos, quando você não quer ver uma coisa, você não vê. Nós temos um dispositivo emocional, mental, o pecado colocou isso em nós, quando o pecado entrou no mundo. A gente bloqueia qualquer coisa que pareça aversiva, que seja aversiva, a gente bloqueia. Vocês reparam que nos evangelhos, o tempo todo, quando tem uma coisa gloriosa acontecendo, Jesus mete a cruz no meio, antes da cruz acontecer. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse, não, é isso mesmo, foi o Pai que te revelou isso, não foi a carne e o sangue. Mas logo em seguida ele começou a falar da paixão. Toda vez era assim. E eles ignoravam. Só para avisar que tem um padre defendendo confissão, tá? Ah, isso é bom, seus pecadores. É agora. Seus bandos de pecador. Mas toda vez Jesus falava de cruz. Toda vez. Porque eles estavam deslumbrados com o poder, não é? O poder, não só o poder, irmãos, a possibilidade do poder cega, deslumbra. E a pessoa não ouve. A
pessoa não ouve. O assunto era a morte do Senhor, mas eles não queriam saber de morte. Morte não. O cara acende a roupa. O cara acende o rosto. A gente está pegado nisso aqui. E tudo vai fazer sentido quando o Senhor for crucificado. Sabe por quê, irmãos? Que um discípulo amado, ele vive experiências gloriosas ao longo da vida. Porque depois de um Monte Tabor, sempre vai ter um Monte Calvário. Nesse mundo aqui, depois do Monte Tabor, sempre tem um Monte Calvário. Pode escrever. Porque Deus acabou de me dar essa frase. Você vê coisas gloriosas, você experimenta coisas gloriosas. Nós estamos aqui nesse encontro, irmãos, e nada pode nos deter. Nada pode. Deus com certeza já falou com a tua alma de manhã, está falando agora. Isso aqui é Monte Tabor para nós. Isso aqui é glória, isso é virtude. Tem lá sacerdote atendendo confissão, tem sacramento, tem redenção, tem perdão dos pecados. Nós vamos para a capela depois adorar, glorificar. Isso é Tabor para nós. É maravilhoso, irmão, servir a Deus. Sabe por quê? Porque hoje é sábado, segunda-feira tem um calvário para você. Terça-feira tem um calvário para você. Aí você diz assim, eu não quero, credo, cheio de tati-bitate, de mimimi, então sai fora enquanto é tempo. Porque aqui não é o teu lugar. Você quer viver de Tabor e não quer calvário? Rua, vaza. Vá procurar um budismo para frequentar. Vá procurar um terreiro de macumba para frequentar. Isso aqui é cristianismo. E aqui tem cruz. E aqui tem vida doada. Aqui tem que saber da vida. Porque quem quiser ficar guardando a sua vida, não quero, cruz, sofrimento, não sei o que, então vaza. Vai tentar apagar o cérebro, entrar em transe, ficar zen, porque é o único jeito de você não sofrer. Cristianismo, irmãos, é uma pessoa. E pessoa é de carne, é verdadeira. Aqui se trabalha com a verdade. E a verdade é que essa vida aqui é como disse o livro de Jó, no capítulo 7, a vida do homem é uma luta sobre a terra. É uma luta. Tudo que você viver com o Senhor Jesus, ao lado dele, são consolações. Consolações. Grave isso. A gente é batizado no Espírito Santo. Irmãos, quando a gente é batizado no Espírito Santo, eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, a gente anda a 1 metro acima do chão, né, levitando. Chapado, embriagado, cheio do Espírito Santo, prega para a folha, prega para o cachorro na rua, prega para todo mundo, é uma coisa gloriosa, irmãos. Isso é consolação. É Deus consolando você. Porque ali na esquina tem um calvário esperando. Sempre vai ter. Sempre vai ter, e nós não estamos nos reunindo aqui para ficar enganando você. Porque seria mais produtivo, né? E talvez lucrativo até. O povo gosta de encher os pandu de padre ou pastor no cristianismo, que prega essas coisas, né? Que você sai da pregação, seja da missa, do retiro, do culto, sei lá o quê, você sai assim, igual esses 3 aqui descendo do Tabor, né? Agora nós vamos fazer uma arregaça. Porque nada pode segurar a gente. Chegar em Jerusalém, 2 pedaços de madeira seguraram o cara. Um na horizontal, outro na vertical. E 3 preguinhos seguraram ele. Ou não foi isso, irmãos? 2 pedaços de madeira seguraram o cara, que acende o rosto e a roupa. Aqui tem. Tem alguma coisa aqui. Ele podia descer o tempo todo. Ele podia descer. Ele podia impedir o tempo todo, ele podia impedir. Agora, se ele não impediu a dele, ele vai ficar impedindo a tua e a minha? Não. Porque depois que o pecado entrou no mundo, por pior que a cruz seja,
ela tem um remédio, um lenitivo para as nossas almas. As cruzes educam as almas. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não precisaríamos disso. Não precisaríamos. Mas afinal de contas, minha avó no Ceará dizia, remédio bom, meu filho, é remédio ruim. Eu não entendia isso, né? Até o dia que ela me deu uma folha de boldo para eu mastigar. E realmente, remédio bom é o remédio ruim. Ele é ruim no sabor, ele é ruim nos acidentes, a gente chama em filosofia, né? Na aparência. Mas o efeito dele, entende? O efeito dele permanece. Ele vai, mas o efeito permanece. Você mastiga o boldo e é amargo enquanto ele está na sua boca. Mas quando ele bate no estômago e faz o seu efeito, nem tem mais amargor na boca e nem tem mais dor no estômago. Então, incomoda durante o processo, mas o resultado permanece e ao olhar para trás se verá que valeu a pena. Então, feliz é aquele que entender que é graça quando a cruz está lá na esquina te esperando segunda-feira. Porque segunda tem uma cruz, mas terça tem túmulo vazio. Quarta tem Calvário, mas na quinta tem túmulo vazio. E é assim, irmãos, a vida de um discípulo amado. Transfigura aqui hoje, sem se esquecer que o assunto é a cruz do Senhor. Sem se esquecer. Quando Deus te consolar, quando Ele te encher do Espírito, quando Ele te encher de dons, quando Ele der uma graça, que Ele dá muitas para nós, é quando Ele der, não se esqueça que Ele está dando de comer a tua alma, porque ela vai precisar estar alimentada, porque lá na esquina tem um calvário, tem uma cruz esperando para ser carregada. E assim será enquanto nós estivermos neste mundo. Aqui, esta vida, neste mundo, funciona desta maneira. E se você se esquecer disso, você vai errar no cálculo do segmento. Os irmãos se lembram do evangelho de domingo? Se falava, Jesus contou a parábola do cálculo. Qual homem vai construir uma torre e não senta antes, primeiro e calcula? E ele estava falando de seguir a ele. Vocês querem me seguir mesmo? Vocês têm que sentar e calcular se vão dar conta de ir até o fim. Calcular como? Com quais algarismos? Com quais os números são esses? Ó, eu tenho consolação, mas eu não vou ficar te poupando, não. Aceita? Ou você quer alguém que fique poupando você? Irmãos, não há saída. Ou você aceita o Senhor Jesus e aceita carregar as cruzes, ou vai viver de enganação, de pura enganação, porque o diabo, ele vai oferecer propostas de caminhos mais tranquilos e de vitória sobre as cruzes. O diabo é astuto, ele oferece vitória sobre as cruzes. E as pessoas cegas que ficam com a rapidez com que o diabo atende, com a velocidade com que o diabo dá, elas vão. E elas não se tocam, irmãos. Querendo fugir da cruz, saiba, você vai encontrar piores do que se as aceitasse desde o começo. Piores. Eu tenho atendido ultimamente, irmãos, na minha sala, na paróquia em Jandira, muitos casos de conversão. E isso é coisa gloriosa que Deus está fazendo no mundo, irmãos. Deus está realizando gloriosas libertações. Isso tem sido já de 2 anos para cá. Por causa da pandemia, as pessoas pararam e se tocaram que estavam indo para o abismo. E eu tenho recebido cada relato de pessoas que se enrolaram porque atenderam a falsas propostas. Quando só o Senhor Jesus pode salvar. E pode parecer, às vezes, ruim com Ele, e pior seria sem Ele. Isso significa ter Jesus como Senhor.
nunca é demais pregar sobre o senhorio de Jesus, porque ninguém de nós amadureceu em ter Jesus como Senhor o suficiente. Ter Jesus como Senhor significa reconhecer que Ele é o dono, Ele é o soberano, que o poder das nossas vidas está nas mãos dEle, que o governo está nas mãos dEle. E que se for para nós recebermos uma coisa, nós vamos receber dEle. E se não vier dEle, eu não quero que venha de mais ninguém. E isso é ter Jesus por Senhor. Isso é ter Jesus por Senhor. Eu quero, Senhor, mas eu quero se o Senhor der. Se o Senhor não der, que ninguém venha me dar, porque eu não aceito. E é aqui que as pessoas se enroscam. Eu tenho visto pessoas que calcularam errado. Elas começam a andar com Jesus. Quando chega à cruz e pesa, elas buscam a primeira proposta de conforto que se lhes oferece. E quando eu me refiro à cruz, irmãos, eu me refiro às nossas. A do Senhor era o madeiro. A cruz do Senhor era de madeira. A sua não necessariamente seja de madeira. A sua cruz ela pode ser de muitos materiais. A sua cruz, provavelmente, seja de carne e osso. A sua cruz, provavelmente, durma na cama com você e usa aliança no dedo. A sua cruz, provavelmente, tenha saído de dentro da sua barriga. A sua cruz, provavelmente, te pague o salário no fim do mês. A sua cruz, provavelmente, senta na cadeira ao lado. Na escola, na faculdade, ou aqui também. A sua cruz, provavelmente, use estola e reza a missa. Irmãos. A sua cruz, provavelmente, se você não deu a luz a ela, pode ser que ela tenha dado a luz a você. Ou então, irmão, a sua cruz, ela esteja fora de você, ela esteja dentro. Talvez a sua cruz esteja na coluna, no osso, no pé. Talvez a sua cruz esteja nos olhos. Talvez a sua cruz esteja nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Você tem que entender que a cruz, ela é toda e qualquer realidade na qual você está no momento de pés e mãos atados. Olhe para isso aqui. O problema que a gente olha, como um adereço de parede e não deixa a cruz falar. Escuta isso aqui. Escuta com o olho. É com o olho que se escuta. Te deixa de pés e mãos atados, é cruz. E chega de mimimi. Ai, meu Deus, eu quero que acabe. Não, você quer que acabe? Quem vai acabar com a sua cruz é o Pai, quando ele achar que tem que acabar. E tem cruz que vai até o fim. Porque é a tua salvação. É a tua salvação. Existem coisas que são fardos e existem coisas que são cruzes. E como saber a diferença? Jesus diz em Mateus 11, tomai sobre vós, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como é que jugo pode ser suave se ele pesa? E como é que fardo pode ser leve se ele pesa também? É muito simples, irmãos, depende da pessoa que carrega. Depende da pessoa que carrega. Olha, eu sou sedentário, vocês veem pelo bucho, né? 10 quilos nas minhas costas são um fardo. 10 quilos nos braços do bombado, é tranquilo, né? É tranquilo, porque ele tem as disposições para carregar aquilo, eu não tenho. Para ele é uma cruz, porque assim, não deixa de pesar, mas ele tem força para levar. Mas para mim é um fardo, porque eu não tenho força para carregar. Não tenho condições de levar, e além de ser sofrido, ainda vai me destruir. Porque como eu não tenho força, aí vai me dar uma hérnia de disco, uma lombalgia, um bico de papagaio, uma hérnia de hiato, e vai me desgraçar todo.
a coisa é fardo ou a coisa é cruz, dependendo das disposições que a pessoa tem. Tudo é fardo nas costas de quem não serve a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você está sentindo que enquanto eu estou pregando, vai dando uma alegria assim na sua alma, porque está entrando uma palavra que nunca esteve aí, o nome disso é poder de Deus. Até uma doença que talvez esteja aí, se for do agrado de Deus, pode ser curada nessa hora. Era disso que eu falava na hora da missão, dos missionários. A palavra, quando ela é pregada, ela tem poder, irmão. Poder. Glória a Jesus. E quando a minha voz vai saindo, o Espírito de Deus assiste a tua alma, para que a palavra entre. Glória ao Senhor Jesus. Tudo é fardo quando a pessoa não tem o Espírito de Deus. Porque ela não tem a ótica do Espírito, não é? De todos os discípulos, irmãos, e contando entre os 12, 3 foram ao Tabor com o Senhor. Por que que só um foi fiel até o Calvário, é? Porque João está aqui, ó. Versículo 28, João está aí. Já repararam, irmãos, que essa cena se repete? Nunca é a maioria que vai para o Calvário. Todo mundo segue a Jesus, mas na hora do Calvário é a minoria. De 3, só um vai. Pedro estava lá. Tiago estava lá. João estava lá. Mas no Calvário mesmo, Pedro negou e Tiago fugiu, junto com todos os outros. Porque é na hora da cruz que se revela a qualidade do discípulo. A qualidade. Todos eram amados. Alguém tem dúvida de que Pedro era amado? Alguém tem dúvida de que Tiago era amado? João, é verdade, João é amado. Mas chega a hora de aprender que de tanto amado você tem que ser amante. E que nada adianta ser amado e não amar de volta. E é a cruz que revela a hora de amar de volta. É nessa hora que aparece o discípulo. Está entendendo, irmã? Está entendendo? Poder de Deus essa palavra. Glória a Jesus Nazareno. Então a cruz pode estar aí, pode estar lá, eu não sei onde ela está, talvez você conseguiu deixá-la um pouco para vir para cá, ou ela veio junto. Eu não sei, mas é nela que você vai provar que você ama a Deus e que você tem um Senhor. Veja, irmãos, o cristianismo não é masoquismo, né? Cristianismo não é masoquismo. Nós não somos o povo da cruz, porque a gente sai caçando a cruz para carregar. Teresa de Ávila dizia, não procuremos cruzes, porque sem buscá-las, elas virão assim mesmo. Elas vêm. Nós somos o povo da cruz. Nós éramos chamados assim no Império Romano. Em Antioquia nós somos chamados de cristãos. Atos 11, o nome cristãos foi dado lá. Mas em Roma, no século II, os cristãos eram chamados povo da cruz. E é isso mesmo, o povo da cruz. Eles diziam isso por causa do crucificado, Jesus, o Nazareno. Mas para nós isso tem significado mais profundo. Nós somos o povo da cruz porque deveríamos ser, em tese, o povo que sabe o que fazer quando ela chega. Porque ela vai chegar para todo mundo. Sabe quem são as pessoas que ficam doentes? As que são feitas de carne e osso. Todos, caramba. Então as pessoas ficam procurando uma justificativa para as doenças, né? Ah, ficou doente porque isso. Não, ficou doente porque é de carne e osso. Porque a doença, ela faz parte da contingência da natureza humana. A natureza humana é isso. Que bobagem, que besteira dizer que o pagão tem câncer e o cristão não. Eu nunca vi isso. Que o pagão morre e o cristão não. Não, pelo contrário. Eu vivo fazendo Ezequiel, jogando água benta em defunto. O pagão morre, o cristão morre. O pagão tem câncer e o cristão tem câncer. O pagão tem família problemática e o cristão tem família problemática. Enfia isso na sua cabeça. Enfia isso na sua cabeça. Você não está aqui porque nós somos o povo da solução e da aventura. Nós somos o povo da cruz.
A diferença é que a hora que essa coisa chegar, eu estou preparado, porque eu sei o que fazer. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Os 3 foram para o Tabor. Os 3 foram para o Tabor, mas só um lembrou do Tabor na hora que o Calvário chegou. Só um lembrou. Quando Jesus está aceso, né, com a cara acesa e a roupa acesa, aí é fácil dizer que Ele é Deus. Aí é fácil, a gente se joga no senhorio dEle. A gente se joga. Irmão, num retiro desse aqui, talvez que nós for orar daqui a pouco, Deus vai começar a batizar no Espírito Santo, né? Um vai falar em língua, outro vai ver anjo, outro vai ser elevado ao 3º céu. Eu não sei o que Deus tem preparado. Nessas horas aqui, a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, entrega todinha no atacado. Quando a cruz chega, aí nós vamos tomando de volta no varejo. Pega aqui. Pega aqui. É assim. Sabe como você toma de volta no varejo? Depende da área da vida em que a cruz chegar. Depende. A gente diz, a gente adora entregar a vida. Cantando é uma delícia. Se o ofertório for longo, você vai entregando, né? Minha vida é para ti, Senhor. Depois, meu coração é para ti. Não sei quem é para... É tudo para ti. Mas na hora que a cruz tocar as coisas que você entregou, aí você quer pegar de volta para resolver. Isso é o problema. É por isso que o povo da cruz não está tão da cruz assim. Quem toma de volta para si é o diabo. Isso é sério, irmãos. Tomar de volta para as suas próprias mãos o que foi dito e entregue ao Senhor é saquear. E é saquear o céu, porque foi nas mãos dele que você entregou. E quem veio para roubar foi o diabo. Você se assemelha ao diabo. Depende da área, né? Meu filho é para ti, Senhor. Vou dar um exemplo. É teu, é teu, é teu. Até a hora que ele faz uma cagada. Aí você quer dar o teu jeito. Quer dar o teu jeito, aí grita, estraga tudo. Pune, estraga tudo. Põe o dedo, estraga tudo. Quer fazer do seu jeito, estraga tudo. Se vê que ele está se perdendo cada vez mais e ora e não resolve, bom, então vamos ver aí. Tem uma mulher que diz que acender a vela para o anjo da guarda resolve. Macumba. Superstição. Não, tem uma outra mulher que diz que faz uma fluidificação na casa. Eu vou chamar ela para vir aqui. Pronto, tomou de volta nas mãos o que você tinha dito, que te entregue nas mãos dele. Você entregou ou você não entregou? Você vai esperar nele ou você não vai? Você vai carregar essa cruz ou não vai? Ou vai ficar resolvendo do teu jeito? Não, diz que se nós matar aqui uma pomba, uma galinha, oferecer em tal lugar, resolve. Então, quer dizer que o sangue do Senhor para você não basta. Tem que ter o da galinha também. Tem que ter o do bode também. Pagão, safado, sem vergonha. Aceite Jesus como o teu Senhor. Quer dizer que um dia como esse não valeu nada. Quer dizer que um grupo de oração cheio de glória não valeu nada. Quer dizer então que quando ele apareceu na tua vida, te encheu do Espírito Santo, te tirou das trevas, você esqueceu daquele dia? Você esqueceu de tudo aquilo? E na hora que ficou difícil seguir a ele, então é melhor sair correndo? Você esqueceu que ele tem poder para acender o rosto e a roupa, e se ele não está acendendo agora é porque não é a hora de acender? Era só isso, irmão. João lembrou disso. Pedro esqueceu, Tiago esqueceu. Na hora que a porca torce o rabo, todo mundo abate ela e come o bacon. Mas esperar ver aonde vai dar a cruz, isso exige confiança, exige fé, isso exige aguardar no Senhor, isso exige parar de ansiedade interior, de inquietação na alma. Glória a Jesus Nazareno. E João pagou para ver e esperou, pagou o preço. Você pode ter certeza que João estava ali. E o Tabor, aliás, e o Calvário, irmãos, é o contrário do Calvário. Você lembra quando nós imaginávamos a cena do Tabor? Coisas gloriosas em volta e o assunto tenebroso dentro. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora em que vai ser tudo tenebroso fora. E você só vai aguentar se tiver um assunto glorioso dentro. Isso é o Calvário. João via cruz, sangue,
rejeição, cusparada, lágrima. Coração de João, a mente de João, tinham vivas. Ele é glorioso. Eu vi ele se transfigurar. Eu vi uma voz falar conosco na nuvem. Eu vi. Eu sei que ele tem poder. Eu sei que ele pode. E se ele não está aparecendo agora, eu não entendo. Eu não consigo entender. Não tem lógica, não tem sentido. Isso é cruz. Mãos e pés atados. Não tem para onde ir e não tem o que fazer. Isso é cruz. Não estou entendendo. Eu não sei aonde vai dar. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei qual é o sentido. Mas eu sei qual é o Deus que está aqui dentro. Por trás do sangue tem Deus. Por trás da carne tem Deus. Ele mostrou. E na cruz está tudo escondido, mas não é porque está escondido que está ausente, né? E não é porque eu não estou vendo que não esteja lá. Glória ao Senhor Jesus. Enquanto você não aprender isso, enquanto eu não aprender isso, irmão, nós não somos o povo da cruz. Nós não somos o povo da cruz. Então você está entendendo? Esse é o recado que o Senhor está passando. Discípulo amado, eu amo a tua alma. Discípulo amado, vai ficando em paz. Lembra da minha mão na tua vida. Lembra, eu já mostrei a força que ela tem. Você lembra? Glória a Jesus. Eu já mostrei o que eu sou capaz de fazer. Você já viu. Você já experimentou. Traz na memória o que te dá esperança. Lamentações capítulo 3, lembra quando eu te tirei das trevas, lembra quando você pediu e eu atendi? Então se eu não estou atendendo agora, não é porque eu não estou aqui, eu estou aqui na tua alma, eu estou aqui na tua vida, eu estou aqui nesse dia, eu estou aqui lá mansa, lá calama, falando com você, eu estou aqui te corrigindo, eu estou aqui te exortando, ramassa lá, eu estou aqui te ensinando, recebe essa palavra, porque é palavra de vida eterna. Glória a Jesus Nazareno. Quando tudo for tenebroso em volta, eu tenho uma lembrança de transfiguração. Eu tenho uma lembrança. E claro, na hora da transfiguração fica evidente o porquê dela. Era para preparar para o Calvário. Por isso era esse o assunto. Porque nesse mundo aqui, nenhuma glória veio para ficar. Aprenda isso, irmão. Nenhuma glória veio para ficar. Olha, todas as pessoas que eu vejo curadas, por exemplo, irmãos, quando Deus faz a cura, aí nós dá glória. Aí a gente dá glória, a fé da igreja vai lá em cima. Mas tudo bem, ela é curada, ela recupera a saúde, mas a minha definição predileta de saúde é uma coisa que todos temos e um dia perderemos. Porque todo mundo vai morrer e para morrer tem que morrer de alguma coisa. Ou seja, alguma coisa um dia não só não será curada, como inclusive vai cumprir a sua finalidade, que é destruir o seu corpo. Então nós pedimos curas. E o Senhor tem curado, irmãos, gloriosamente. Gloriosamente. Mês retrasado, nós temos as missas por cura na paróquia. São 2 por mês. A mãe trouxe a criança dizendo: padre, eu vou levar meu bebê na imposição de mão. Eu tenho fé que Deus vai fazer uma obra. Que o médico disse que a muleira dela fechou, um bebê de 5 meses, não pode fechar nessa idade, que é perigoso. Eu disse: ora a Deus, clama o Senhor, Deus vai fazer uma obra. Se você crê, eu também creio, resta saber se Ele quer. Coloquei a mão na muleira da criança que estava dormindo, irmãos. A muleira abriu assim, debaixo da minha mão, eu senti o buraco abrindo de volta. Falei: pronto, está consertado o crânio da menina. Pode sair daqui dando glória. E saiu dando glória, irmãos. Deus cura. Deus cura, irmãos. Cura, pode estar curando agora, pode curar daqui a pouco, Deus cura. Mas olha, a menina tem 5 meses. Eu, pelas minhas contas, daqui uns 90 anos, essa cabeça que foi aberta mês retrasado,
vai estar debaixo da terra, ou talvez até sendo exumada já. Você parou para calcular isso? Que qualquer coisa que seja curada agora, amanhã não vai fazer sentido. A cura não veio para ficar, a cura veio para gerar um efeito na alma. O que interessa é a alma, irmãos. Você vê a cura, você dá glória a Deus, você descobre quem Ele é e você está preparado interiormente, porque lá na frente o que Ele é vai estar escondido, mas você lembra do que Ele é. A transfiguração é em função da crucificação. O Tabor é em função do Calvário. No Calvário é que se prova. O Tabor fortalece, mas é o Calvário que experimenta. Glória a Jesus Nazareno. Você está entendendo, irmãos? Porque senão, a hora que vier as consolações de Deus, você não se alegra, com medo, né? Porque vem um Calvário lá na frente, ai meu Deus do céu. Imagina só. Esses dias nós fomos morar numa casa, Deus falou com o casal e disse, por esses tempos eu estou aparecendo, dando provas da minha bondade nessa casa. Isso foi na quarta, no domingo, ele ganhou um negócio lá, tirou 50 mil reais num sorteio. Claro que eu mandei mensagem para avisar do dízimo. Que eu não sou trouxa. Falei, não esquece, viu, que nós está em reforma. Irmãos, mas 50 mil. Ele estava cheio de dívida, pagou as dívidas e foi embora. Acabou, Deus ajudou, fez o que tinha que fazer. Acabou. Isso é para ele se lembrar que na próxima dívida que vier, porque assim, lá em Jandira nós é derrapado, né, irmãos? Uma coisa que não falta na nossa mesa é boleto, fatura de cartão e tudo vencido. Vencido, vencido, vencido. É porque o cristão ele é mais do que vencedor, né? Então nossas contas vivem vencendo. Que é a ação do cristão. Mas isso, irmãos, é para aquele casal lembrar, na hora da próxima dívida, que talvez chegue semana que vem já, eles lembrarem que Deus é bom na vida deles. Não faltou ontem e hoje eu não sei como nem por onde, mas Ele também não vai faltar. Você está entendendo, irmãos? Lembra-te da providência de Deus para que nos dias da penúria a tua fé não seja abalada. Lembra-te da bondade de Deus para que nos dias da tristeza sejais consolado. Lembra-te das alegrias que Deus te deu para que na hora da tristeza elas te venham consolar. Tudo isso está escrito no livro do Eclesiástico. Então, irmãos, hoje o Senhor nos mandou essa palavra para consolar os que estão no Calvário e para preparar os que ainda não chegaram nele. Porque eu não preciso rogar praga sobre ninguém para que as cruzes cheguem, porque elas sempre vão chegar. Eu tenho as minhas, você tem as tuas, mas são essenciais para o discípulo amado essas duas receitas valorosas para vencer o Calvário. Lembrar-se da transfiguração. Diante da morte você tem que lembrar, o meu Redentor vive. Porque morte, irmãos, também todo cristão vai enfrentar. Com certeza você já enfrentou. Você tem que entregar a alguém que você ama na hora do luto. É terrível, irmãos. E quando você vê morte, você tem que lembrar, o meu Redentor vive. E Ele tem poder sobre a morte. Ele podia levantar esta pessoa do caixão? Poderia. Poderia. Se não fez agora, porque não é a hora. A hora chegará, porque Ele prometeu, quando vier na sua glória, ressuscitar os mortos. E Ele é fiel para cumprir. Porque nunca se viu uma promessa dele sem cumprimento. Mas você tem que lembrar, na hora da morte, que o teu Deus tem vida nas mãos. Na hora da dívida, que o teu Deus tem ouro nas mãos. Na hora da dor, que o teu Deus tem lenitivo e remédio nas mãos. Se Ele vai dar, isso diz respeito ao senhorio dele. A nós cabe a obediência, a fidelidade, a fé. Esse é o povo da cruz. É o povo que sabe o que fazer com ela. E aí, irmãos, vai ficar muito evidente que a cruz ela chega para todo mundo,
para o cristão ou para o pagão, mas a diferença é que o cristão carrega ela e o pagão é carregado pela cruz. Ele é carregado. Agora você se examine à luz da palavra. Paulo diz aos Tessalonicenses que a palavra nos julga. Ela está julgando a mim agora, ela está julgando você agora. Essa cruz aí, que é de carne e osso, ou está em você, ou seja do que for, está carregando você? Ou é você que carrega ela? Porque se ela está te carregando, então está na hora de conversão, né, irmão? Está na hora de conversão, porque tem muito macaco velho que é de igreja, mas não é de Cristo. Que senta no banco, mas não senta no Calvário. Que ouve a palavra, mas não digere ela. E está há 30, 40 anos da igreja. Você pensa que você me engana, não engana a mim, que sou padre, que dirá a Cristo. Muito macaco velho de igreja, irmãos. Muito. Jesus tem muito discípulo, mas ele tem poucos amigos. Tem poucos amigos. Eu vejo Jesus recebendo nossas mãos, as nossas vidas nas mãos dele, assim, ele nem fecha a mão. Ele fica esperando para ver se nós vamos deixar lá mesmo, ou se nós vamos querer ficar tomando parcelas dela. Hoje o Senhor nos intima uma vez mais. Põe na minha mão e solta. E deixa aqui. E espera. Quanto tempo? Não sei. Não sei, o relógio de Deus não funciona como o nosso. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos. Deus dá justamente quando a gente está disposto a perder. Já repararam na Escritura? Todo aquele que está disposto a perder, ganha. Essa é a lógica da cruz. Quando você entrega, você recebe. Quando você doa, você é enriquecido. Essa é a lógica. Quando Abraão disse, tá bom, eu vou sacrificar meu filho Isaque, Deus quer, eu dou. Quando o coração de Isaque, porque veja, o coração de Abraão precisou matar, né, sacrificar Isaque primeiro, antes da mão descer. Porque uma decisão externa depende de uma decisão interna. Antes do punhal descer sobre Isaque, dentro de Abraão o punhal já tinha descido. A decisão já tinha sido tomada. Quando Deus viu a decisão, o anjo segurou a mão. Abraão, porque me entregaste teu filho, não é o que está no livro do Gênesis? Mas Abraão nem pôs a faca. Mas Deus, não, você entregou, você não precisou pôr a faca. Mas dentro de você, você se desligou de Isaque por minha causa. Porque me entregaste, Isaque, eu te abençoarei. E a tua descendência será numerosa. E sabe por quê, irmãos, que tem coisa que não resolve? É porque a gente diz que entregou na mão de Deus, mas não soltou ainda. Solta e disse, a partir de agora eu não perco mais uma noite de sono por causa disso aqui. A partir de agora eu não deixo de orar uma Ave Maria, não falta uma missa, não deixo um grupo de oração por causa disso daqui. Eu vou soltar, eu vou deixar, eu vou alargar na mão de Deus. Quando você fizer isso, Deus vai lá e faz uma obra. E é tão lindo quando Deus faz obra, irmão. Nós começamos a dar glória, e a igreja inteira vai ouvir teu testemunho. Glória a Jesus Nazareno. Nós estamos glorificando aqui porque o Senhor está falando conosco. Bendito é o teu nome, Ramassalá e Alamá. Porque ainda tem revelação do Espírito Santo na palavra. Aleluia. E alguns derramaram lágrima, outros estão com o coração batendo, outros estão com frio na barriga, porque o Espírito Santo está revelando a verdade libertadora. Porque isso aqui é tabu para a gente encarar o Calvário. Glória ao teu santo, vai dando glória, irmão, vai ficando de pé agradecendo a Deus pela palavra, vai ficando de pé agradecendo, obrigado Senhor, porque o Senhor tirou a escama dos meus olhos, porque o Senhor tirou um véu que me impedia de entender, um véu que me impedia de enxergar, mas agora a tua palavra, lâmpada para os meus pés, iluminou meu caminho, agora eu sei como eu tenho que andar, e agora eu sei que passo eu devo dar. Senhor, perdoa porque eu não soube confiar como deveria, glória ao teu nome, porque eu não soube entregar como eu tinha que entregar, mas hoje eu estou soltando na tua mão. Recebe então a minha vida,
Senhor. Glória, Senhor. E o Senhor sabe que nós somos frágeis, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Do contrário, nós não saberemos carregar cruz nenhuma. Elas vão continuar nos carregando. Sem a Tua ajuda, Senhor, nós não saberemos continuar. Perdoa, Senhor, as vezes que nós murmuramos, que nós reclamamos, Senhor, que nós não tivemos confiança autêntica, mas hoje essa palavra está educando. Senhor, crava essa palavra na minha mente, na minha alma, que ela seja de vida eterna de hoje para sempre, Senhor. Dá-me, Senhor, um coração semelhante ao Teu, um coração como o de João, de um discípulo que sabe que é amado, mas que sabe que também precisa amar de volta, e precisa amar com reciprocidade. Glória, santo que no comando que vi que derrói. E como o Senhor aguentou, o Senhor suportou no madeiro por minha causa, em minha consideração, para minha salvação. Senhor, ajuda eu também a suportar minha cruz por amor de Ti. Aleluia. Eu vi o Senhor transfigurado, eu conheço a Tua mão. Quantas graças o Senhor já me deu, quantas forças o Senhor já derramou, Senhor, quanto auxílio o Senhor já concedeu. Eu confio em Vós, Senhor. Eu confio que aparecerás. Senhor, se tem alguém aqui sem força de suportar, sem força, derrama agora o poder do Espírito Santo, Senhor. Derrama. Para que tenha visão espiritual sobre as realidades que estão acontecendo. Derrama, Senhor. Batiza em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Calaia salai. Glória a Santo Deus. Aleluia. Calaia lama. Calaia lama. Ura calaia manassone que vai. Glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Calama salai. Glória ao Teu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado. Aceite Jesus como Teu Senhor. Eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, Seu nome louvarei. Professa que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o Teu santo nome. Rei exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome. Louvarei. Glória a Jesus, que é Teu Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Glória a Jesus Nazareno. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu confio, Senhor. Eu espero, Senhor. Eu creio, Senhor.
Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Creia no Senhor, irmão. Não solta da mão dele. Se decida por Jesus e por nada mais. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, nós imploramos o auxílio do Teu Espírito, Senhor. Porque diz a Tua palavra que sem o Espírito ninguém pode ter Jesus como Senhor. Aleluia, aleluia. E se algum de nós procurou fazer da sua maneira, e se algum de nós quis no seu tempo, do seu jeito, perdoa, Senhor. Põe o Espírito Santo no lugar da ansiedade. Põe o Espírito Santo no lugar do desespero. Aleluia. Põe o Espírito, Senhor, no lugar do vazio, no lugar do luto. Se alguém blasfemou, questionou, põe o Espírito Santo no lugar da dúvida. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, que o Teu Espírito aparte de nós o mal, a tentação, as sugestões do diabo, com pensamentos dizendo que não vale a pena, que não está funcionando essa coisa de igreja, essa coisa de missa, essa coisa de grupo de oração. Diabo, solta a mente desta vida agora. Vai embora agora, leve os teus pensamentos embora. Nós te amarramos aqui. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, quantos tiveram o pensamento de que a sua sorte, ao invés de estar em Jesus, estava em alguma outra coisa, estava num amuleto, numa mandala, num símbolo, num quadro, numa estátua. Senhor, mas ela vai chegar em casa e jogar tudo isso fora, porque hoje ela recebe Jesus Cristo como Jesus, Senhor suficiente. Glória, glória, glória a Deus. Alamansalai a glória. Aleluia, Jesus. Hoje nós tomamos a decisão por Ti. Bendito é o Teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Teu nome. Irmãos, nós vamos na capela do Santíssimo, nessa comunhão que nós estamos.